Oi pessoal, tudo bom? Estamos mais em um podcast de Inclusão e Educação. Então, eu sou a Fê, muito prazer. Aproveita e já dá aquele like no canal para dar uma força para a inclusão, para a gente levar mais inclusão para as pessoas. Porque eu acho que você que acompanha o podcast está percebendo que como é importante fazer inclusão e dá para fazer inclusão na prática. E esse podcast é para isso. É para mostrar que dá para fazer inclusão na prática. E hoje a gente tem uma convidada que tem um hipercurrículo que vai mostrar mais uma vez que a inclusão dá para ser feita e muito bem feita. Porque essa mulher tem um currículo extenso. Eu tenho certeza que você vai aprender muito. Só que antes de mais nada, fica aí. Eu já quero agradecer a todos pelo apoio, pela força. Eu quero oferecer para vocês a minha palestra, seja na empresa, seja na escola, na universidade. Eu quero ensinar você como incluir a pessoa com deficiência, seja na escola, no trabalho, na sociedade, porque o deficiente tem que estar onde ele quiser, né? E esse podcast mostra tudo isso. E antes de mais nada, é só você ir lá, para quem quiser a minha palestra, é só você ir lá aqui no link do perfil e você vai falar diretamente com o pessoal que vai ajudar você a falar comigo para a gente combinar. Que daqui a uns dias eu tenho uma palestra para fazer e eu vou trazer aqui para vocês também para conversar um pouquinho. Tá bom? Então vamos lá. E antes de mais nada eu queria agradecer, porque sem eles eu não estaria aqui trabalhando e levando a inclusão para vocês. Queria agradecer aos nossos patrocinadores. Vai! Oferecimento Hadalf, empreendimentos imobiliários. Tem o seu DNA a busca incessante pela qualidade e inovação. Tem em seu portfólio os condomínios Quinta do Golfe e Georgina Business Park. Cocam, muito mais café solúvel, desde 1970, trabalhando sempre para oferecer café solúvel de qualidade, com sabor e aromas superiores. Presente em mais de 35 países. Supermercado Trídico. Seja um cliente Trid Club. Baixe o aplicativo e tenha ofertas exclusivas. Clínica Serene, Centro de Reumatologia e Neurologia, Dr. Fábio Limonte. Escola Grace Barra Prêmio, Professor Alexandre Kikuchi. Doutor Prajá. Lubrificantes Grossi. Clínicas Interviva. Igor Lorenzato, Assessoria Esportiva. Ateliê do Conhecimento. Sorveteria Elite. Borges, Próteses Odontológica. Clínica Estimular. Este é o podcast Inclusão. Eis a questão. Um beijo para todos, pessoal. Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança no meu trabalho, porque todos estão comigo há praticamente um ano. Significa que o nosso trabalho é bom e que vocês confiam no nosso trabalho. E eu fico muito feliz por isso. Um beijo para a Alessandra, um beijo para todos os patrocinadores. Se você quer e no supermercado Trídico tem promoção lá, é só baixar a promoção o aplicativo do Trídico Clube, que você vai saber todas as promoções que tem lá e as ofertas, tá bom? Um beijo pro pessoal do Trídico. E agora, vamos falar da nossa convidada, minha amiga Gisele, já faz algum tempo que a gente tá fazendo esse podcast, e vai ser um podcast muito valioso pra você, pra nós todos aqui. Li, tudo bom, querida? Boa tarde. Tudo bom, Fer? Como Como você linda? tá? Maravilhosa. Faz tempo que eu não te vi, hein? Sim, que saudade. Eu estava morrendo de saudade de você, Fê. Se apresenta pra nós, fala por que você tá aqui. Vamos sim. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gisele Albuquerque, como a Fer já disse. Eu sou CEO da Clínica Singular Gisele Albuquerque, uma clínica que trabalha com desenvolvimento infantil desde 1 ano até 17 anos. Sério, cara? Sim, Que legal. Sim, muito bom. Eu tenho uma equipe, todas são formadas, especializadas e também supervisionadas por mim, onde a gente desenvolve um trabalho psicopedagógico
e psicopedagógico convencional e o baseado na análise do comportamento aplicada, né? A psicopedagogia ABA. Então, as minhas formações, eu tenho algumas especializações, Fer. A Fer até jogou pra eu dizer, né, Fer? Ai, a minha base, assim, eu vou dizer aquelas que eu me especializei, que eu pós-graduei, enfim, né? Porque curso, enfim, a gente tem muitos, né? Verdade, né, Fer? Então, assim, a minha primeira inicial foi a pedagogia, depois eu fiz a psicopedagogia, a análise do comportamento, a neuropsicopedagogia, arte-terapia. Que legal também, cara. Arte-terapia bacana. Muito. A psicomotricidade também, massa, sou especializada. Gosto muito de psicomotricidade também. Sim, né, Fer? É maravilhoso, é um trabalho em conjunto, né? Então, às vezes, né, para encerrar assim falar um pouco mais do meu currículo, eu gosto de ressaltar da importância da gente se especializar. E uma vez, Fer, eu escutei de uma pessoa, quem é especialista em um monte de coisa não é especialista em nada. E isso assim, eu fiquei, como assim, né? Nós trabalhamos com desenvolvimento humano e nós somos uma grande engrenagem. Com certeza. Então, nós precisamos sim entender como funciona essa grande engrenagem, falando de uma maneira informal e fazendo analogia, é uma engrenagem mesmo. Com certeza. Então, quando eu me especializo em cada parte desse corpo humano, eu consigo entender melhor o que aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, ele necessita para poder desenvolver. Cada ser humano é um mundo, né? Um mundo de descobertas. Exatamente. E tem várias descobertas, né? Exatamente. A gente é singular porque somos um, mas somos plural porque temos muita coisa dentro da gente. Perfeito. Né? É por isso que o nome do nosso espaço lá, né? Da nossa clínica é singular, porque nós somos únicos. Mas somos plurais no que a gente pode, como a gente pode desenvolver, o que a gente pode alcançar. Com certeza. Sou mentora, palestrante, supervisora, escritora, né? Essa escritora, eu também, Fer. Eu vou te encontrar mais coisa, não é? E por aí vai, né, Fer? Um leque muito grande que legal, nós que trabalhamos em qualquer área, em qualquer profissão, né, Fer? A gente precisa se especializar e não pode parar de estudar. E quando nós trabalhamos com o ser humano, quando nós trabalhamos com desenvolvimento, a gente não pode parar de estudar. Claro que não. O conhecimento nunca ocupa espaço. Exatamente, né? Fer. E é isso aí. Muito do contrário. Quem para de estudar, estaciona. Exatamente. E o mundo está em constante mudança, né? Se a gente não acompanha essas mudanças, vamos ficar para trás. O conhecimento é a única coisa que não ocupa espaço. Perfeito. Então é absurdo alguém falar isso pra você. Não gostei. Não, eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu conto sobre isso que eu ouvi. E se eu não tivesse a minha convicção de que eu amo estudar e que fazer parte da transformação do outro e saber que eu faço a diferença na vida de outras pessoas. Com certeza. É através do que eu sei e a todo momento eu estou aprendendo. Com certeza. Se eu não tivesse essa convicção, eu poderia ter parado. Mas ainda bem que eu não parei, né, Fer? Pois é, porque você tem um propósito. Aí eu pergunto, qual que é o teu propósito, então? Né? Se ele não tem propósito, quem não serve pra nada, né? Isso, então, exatamente. É isso aí, né? Vamos lá. Que lindo. E aí? Fer. A gente vai falar um pouquinho de autismo. O que é o autismo em linhas gerais? Quais são os níveis? Fala pra mim. Vamos lá, Fer. Então, o autismo é o TEA, né? Que é a sigla TEA. Ele é o transtorno do espectro autista. Então, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, algumas pessoas perguntam, Gi, é uma doença? Tem cura? Não tem cura, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o indivíduo, ele nasce com o autismo e ele vai viver o resto da sua vida com o autismo, Hoje, né? deixa eu tirar uma dúvida com você. Teve uma mãe, e já aconteceu alguns casos, que a criança teve um desenvolvimento normal até 3 anos de idade. E, de repente, foi diagnosticado o autismo. Como é que isso acontece? Dá pra ter alguma coisa? Tem Você sim. dizer alguma coisa pra gente? Esses casos, eles não são tão comuns, mas eles existem. Por exemplo, na nossa clínica, nós temos uma criança que teve o autismo, pelo que você está me dizendo, acredito que tenha tido um autismo regressivo. Isso, porque ela andava, ela falava, ela fazia tudo. De repente,
regressiva. Deu aquela estagnada e voltou tudo pra trás. Exatamente. Então, como acontece isso? Então, a criança já nasceu dentro do espectro, Aham, porém, ela foi desenvolvendo a fala, foi desenvolvendo tudo, aham, dentro do esperado, entre aspas, porque aham, alguma coisinha devia estar fora. aham. E quando acontece, em meados de 2 anos até 2 anos e pouquinho, acontece a grande poda neural, né? O nosso sistema, o nosso cérebro, ele vai lá. Vou falar de uma maneira informal para que todas possam entender, Lógico, pra tá? todo mundo entender. É Aham. como se o nosso cérebro fosse lá e tudo aquilo que não foi estimulado, ele limpasse e parasse. Então, ele para de desenvolver, né? Por isso, Nossa, a gente gente. precisa estimular as crianças desde pequenininho. Aham, E aí, quando acontece isso, a criança realmente perde essas habilidades. aham, Então, nós devemos intervir o quanto antes, aproveitando ainda assim as janelas de oportunidade da primeira infância, que vai aham, até o final dos 5 anos. aham. A primeiríssima infância é a melhor fase que tem para absorção, né? Que é até 3. É fundamental que você tem que estimular mais, então, né? Sim, e Uhum, fundamental. perfeito. Mesmo você, pai e mãe, que acredite, meu filho não tem nenhum sinal, né? Aham, Por quê, Fer? Quando você me perguntou lá atrás sobre os níveis, como por exemplo, o nível 1 de suporte, aham, usávamos esse termo, não é usado mais leve, porque não é leve para ninguém, né? A gente sabe nas questões do autismo o quão, por mais que a pessoa tenha menos prejuízos, ela tem prejuízos, porque ela está aham, dentro do espectro. aham. Então, por exemplo, o nível 1 de suporte, Uhum. muitas vezes, não consegue se constatar com a criança muito pequena. Então, o que eu falo para os meus pais, para as minhas mães grávidas, enfim, né? Olha, estimule o bebê desde o ventre. Uhum, A partir da com 20ª certeza. semana, o bebê ele já ouve. Então, a Com gente pode ler para o bebê, a gente pode cantar para o Ah, bebê. é? Ai, que legal. Sim, ele Que já ouve e a massa, gente já que está massa. estimulando, né? Que massa. Então, Gi, eu não sei, de repente o seu filho vai ter um diagnóstico depois de 3 anos, 4 anos, quando a demanda social, acadêmica, enfim, um diagnóstico tardio, quando esse nível é 1 de suporte, Aham, na grande maioria das vezes. Quando é meninas é mais difícil, porque as meninas têm o Mexican, né? Elas aham, mascaram, aham. né? Então, o que acontece? Estimule o seu bebê desde pequeno. Com certeza. Entenda o que é necessário que ele faça, que é todas aquelas etapas, mesmo você sabendo ou não, Uhum, que o seu bebê está dentro do espectro, que tem algum atraso. Por uhum. quê, Fer? Por conta disso mesmo. Então, quando você estimula, você evita esse risco de grande atraso. Então, De grande atraso. nasceu Tá. autista, Aham. só que se você estimula, Perfeito. na poda vai continuar estimulado. E pode acontecer que não, Perfeito. se não está estimulado, Perfeito, tá? perfeito. E como é que é o teu trabalho da análise do comportamento humano, do trabalho com TEA? Conta pra gente um pouquinho do ABA, conta um pouquinho pra gente. Então vamos lá, vou te falar um pouquinho Do teu trabalho. do que é o ABA. Posso começar a explicar Pode, por vai aí, lá, né? vai lá. ABA é uma sigla inglesa, Análise do Comportamento Aplicada é então a tradução, tá? Então é Applied Behavior Analysis, que significa análise do comportamento aplicada. Uhum, Ela é uma ciência, Fer, e eu gosto de ressaltar que ABA é uma ciência, porque muitas vezes nós vemos de profissionais, né, ou pseudoprofissionais dizendo que é um método. Não é um método, é uma análise. ciência. Uma ciência. Isso, exatamente. Tá. Então, assim, aonde as outras terapias comportamentais, elas se baseiam na ciência ABA, tá? Uhum. Então, como por exemplo. E aí são metodologias, aí a gente chama de metodologia, tá? É como se fosse os outros métodos, como se fossem ramificações do ABA, é isso? Perfeito. Eu vou te falar uma das, né, aqui pra gente não se estender nessa parte, Aham. é o modelo Denver de intervenção precoce. Ah, Denver. Aham. Isso. Aham. Ele é uma metodologia onde as autoras Sally Dennett Jensen e Sally Rogers, elas entraram Aham. e fizeram uma metodologia baseada na ciência ABA. Então, a maneira de aplicar a ABA, o método de aplicar ABA é dentro do modelo Denver. Ou seja, o modelo Denver é um método Aham. baseado na ciência ABA. Aham. Acho que eu consegui explicar, né? Eu tava... Aham. Aham. E aí sim, tá? Ou seja, não segue o mesmo padrão de ensino, mas baseia e tá muito próximo.
Aham. tá? Ah, que legal. E como é que a psicopedagogia, que você é psicopedagoga também, né, influencia nesse trabalho do autismo? Que eu gostei de saber da psicopedagogia, que Sim, ajuda. sim. Como é que funciona isso, querida? Ô, Fer, então assim, ó, a psicopedagogia, ela serve para crianças com dificuldades, Sim? com transtornos, Aham, com atrasos, tá? Então, ela não é aham, só para o autismo. aham. Nós precisamos, quanto psicopedagogas, dominarmos de todos os transtornos do neurodesenvolvimento e da Aham, aprendizagem. Aprendizagem é a dislexia, como por exemplo, aham. transtornos do neurodesenvolvimento entram aí deficiência intelectual, É dislexia, descalculia. TDAH, descalculia, Aham, que aí está aham, dentro dos transtornos da aprendizagem, né? A aham, descalculia. aham. Então, Fer, a psicopedagogia, ela surgiu inicialmente, vou falar da psicopedagogia e eu já falo da junção dos dois, da Tá, psico com aba, tá? tá. A psicopedagogia, inicialmente, ela surgiu de um lastro psicanalítico, da junção da psicologia com a pedagogia. Que legal, cara. Essa foi Massa, lá, o início foi esse. À massa. medida, então, que as coisas foram, as pessoas foram evoluindo e as coisas foram acontecendo, foi então incorporado a neurociência, Aham, mais voltada ali às ciências cognitivas de Piaget. aham, sim. Então, não é só uma forma da psicopedagogia trabalhar, a gente pode trabalhar com, nesse momento, entra, né, que eu tô dizendo da história em si, Aham, entra aí essa parte das ciências cognitivas, uhum. mais baseada de Piaget, que é muito forte dentro da pedagogia. E aí, o que foi acontecendo? Foi incorporando aos poucos e como psicopedagogia também é uma ciência que estuda o ser humano, porque a gente trabalha de qual maneira? A gente avalia, intervém, monta um plano Sim, interventivo sim. e na individualidade a gente busca o que a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, porque nós somos formadas para trabalhar com até, né? E Aham, você escolhe um nicho para se especializar, né, aham, Fer? aham, Para é. ter mais É. qualidade, porque cada Não, fase é não muito adianta você querer, diferente, né? não adianta você querer abraçar tudo, do que não dá pra abraçar Pois tudo. Você tem é, que não ser, dá para eu trabalhar com né? uma pessoa adulta que eu trabalho com um bebê, Ah, por é, exemplo. aham, Então, aham, assim, eu falo que até o nosso nicho é bem grande, aham, porque eu senti essa vontade de trabalhar de 1 a 17, aham. porque minhas mães já ficam desesperadas de quando ficar adolescente, quase não Mas e se aí? E tem. depois dos 17? O que mais? Ai, meu Deus, meu coração fica assim. Nessa Por semana eu quê? abri uma caixinha Porque, de pergunta, mãe, porque, mãe, e aí, Gi, como é que porque faz? continua, né? Continua. E aí? Exato. Mas aí a gente tem que procurar um outro lugar, uma outra clínica especializada em adultos, que Ah, vai tá. trabalhar só com adulto. Beleza. Porque assim, Fer, não adianta a gente manter dentro da clínica e não Não, dar qualidade, não, né? O não, não nosso adianta, não, objetivo não aqui tem não é esse, sustentação, né? não, não tem como. Exato. Aham. E assim, eu já tive adolescente que eu consegui ficar até os 19 anos, mas por quê? Ele tinha um atraso muito grande, Aham, e então a aí gente deu vinha pra... trabalhando e ele conseguiu tirar carta. Que legal! É. Que E, lindo! ai, muito lindo, é muito emocionante, Que Fer. lindo! Ai, que lindo! É muito emocionante, Fer. Então, assim, a mãe, Gi, por favor, fica com ele até tirar a carta. Eu falei, então vamos juntas. Aham, Eu fui acompanhando esse processo, né? aham. É o nosso mais velho, é o único Ai, que que foi até legal, 19 anos. que Mas por legal. conta do atraso, então a gente foi acompanhando. Aham, Com 19 anos ele conseguiu tirar a carta dele e aí eu falei, agora a gente vai passar para outra colega que trabalhe com adultos, né? aham. E eu volto seguindo com, hoje a irmã dele tá comigo também. Que legal, A cara, que irmãzinha tem 10 massa, anos, tá lá com a gente também fazendo que massa, tratamento. que massa. E assim, Fer, é um trabalho incrível. Eu gosto de deixar bem claro que a psicopedagogia é uma área da saúde e da educação, tá? Não é só da educação, ela É como entra se na fossem duas saúde. coisas que se fundem, né? Que se fundiram ali, Exatamente. né? Por quê, Fer, que é bom deixar enfatizado que a psicopedagogia também é uma área da saúde. Quando a gente recebe nosso diploma, está lá, primeiro lugar, saúde. Porém, ainda não é considerada como uma profissão, mas sim como um cargo de ocupação. Ah, E, sim. infelizmente, tem pessoas e até profissionais que não recomendam. Por exemplo, vamos pensar num convênio médico. Sim. São um ou outro médico, por exemplo, que entende o que é a importância da psicopedagogia Uhum. e vai lá e faz o pedido, Aham, tá? perfeito. E os convênios geralmente não cobrem o nosso tratamento porque eles alegam que nós somos área da educação. Visto que somos também área da educação, Isso porém é- trabalhamos a parte da saúde.
né? Com certeza. Então, é algo que eu gosto de falar, e é como a gente tinha conversado em off, as minhas palestras durante esse ano todo, que estou viajando no Brasil, Que bom. e fora também no exterior eu tenho uma palestra e tá para liberar lá no nosso... Que bom. Posso contar em primeira mão? Olha, conta aí, olha. Pra Fer. Olha. Em novembro eu estarei em Miami, nos Estados Unidos, palestrando lá, falando um pouco mais. Ó. Lembrando que os Estados Unidos é o berço da análise do comportamento, onde nós temos os maiores centros de tratamento. E eu estarei com os bacana. melhores do mundo, onde fui bacana. convidada. Aí você Muito volta- feliz. Aí você volta e conta pra gente como é que foi a experiência. Vou contar, Fer. Vou trazer com certeza muita coisa na minha Aí- bagagem, não, porque lá é um pode lugar voltar incrível. Mesmo, pode voltar mesmo. Já tá tratado aqui, já se volta. Eba, coisa que boa. legal, que legal. Então, o desenvolvimento humano é importante para ajudar a criança dentro de psicopedagogia, junto com a análise Perfeito. do ASA. E aí essa junção, a Isso. criança consegue crescer mais. Exato, E porque como é que é isso na prática? A gente trabalha na prática, Sim. como é que funciona? Vamos falar. Eu vou só concluir ali. Então, Ah. entrou a neurociências. Ah. Então, nós estudiosos, né? Que Aham. eu me titulo como uma cientista também, porque nós estamos sempre analisando, estudando como aquele indivíduo aprende, tá? Aham. Então, essa visão que as pessoas têm, a psicopedagogia é só quando a criança precisa ser alfabetizada? Não. É errôneo essa fala, Aham. porque nós precisamos entender do desenvolvimento humano Com certeza. para poder entender se essa criança, esse adolescente, ele está em atraso e trabalhar as lacunas da aprendizagem, da maneira com que esse indivíduo consegue aprender, não é da maneira que eu quero, é como ele é capaz de aprender e todos podem aprender. Com certeza. E aí a gente desenvolve um método para auxiliá-lo nessa aprendizagem, para ele ir então evoluindo e aprendendo, Uhum. certo? Lá, quando a gente viu que lá atrás, já que deu certo a parte da psicanálise, da psicologia com a pedagogia, englobou ali as ciências cognitivas. E então a gente viu que a psicopedagogia não necessitava só de um âmbito de estudo, mas sim ela podia entrar com a base comportamental, Aham. que é a análise do comportamento aplicada, Uhum. ABA. Aham. Visto que todo ser humano, a aba também não é só para autismo, a aba é para qualquer pessoa que tenha um comportamento esteja respirando, tá, Fer? De uma maneira Ah, é? bem informal, sim. Utilizamos a aba para os nossos meninos só com que tem TDAH. Ah, é? Sim, é Eu um achei método que de ia ser trabalho. específico pra ele só. Não, porque a gente precisa. Análise do comportamento, já se fala, né, ali, analisar o o comportamento. comportamento, Então, aham. assim, se o meu ambiente tem distratores e está causando aquele ambiente, o ambiente modifica o meio modifica o Com ambiente, certeza, né? norte, porque norte. Sim, sim. Aham. Então, assim, nós precisamos detectar uma criança que está com recusa, uma criança que está com questões que não pega no lápis, por exemplo. Por que ele está com esse comportamento? Aham. A gente precisa pesquisar, Aham. analisar através da análise Aham. o que está acontecendo. É uma causa sensorial? Aham. É uma fuga de demanda? Aham. É uma esquiva porque não quer fazer? Não quer Aham. fazer por quê? Aham. Como é esse comportamento dentro de casa? Sim, Qual é a função desse comportamento? Sim. Aí a gente entra ainda mais com a análise do comportamento. sim. Como a gente trabalha, então, né? Então, passou por todo esse meio, a psicopedagogia, e então nós vimos da importância de trabalhar a psicopedagogia baseado na análise do comportamento, tá? Aham. Como esse trabalho, né, Fer, que você fez essa pergunta para mim. Aham. Por exemplo, você tá alguns exemplos práticos de clínica, tá? Sim. Tô trabalhando com um indivíduo que ele é autista e ele chega desorganizado Uhum. por algum motivo. Eu, Gisele, preciso entender o motivo dessa desorganização, porque não adianta uma criança brava, que tá chorando, que tá, né, tendo um comportamento inadequado, Uhum. né? Eu querer aplicar algo. Então, eu preciso o quê? Entender o que essa criança tem como reforçador. Então, assim, veja bem, quando eu acolho essa família com uma anamnese ativa, que é o Sim, quê? sim. Pergunto, quero saber. Sim. Eu preencho com essa família, Aham. mesmo na psicopedagogia, caso ela tenha alguma queixa de desregulação emocional, de comportamentos disruptivos. Essa mãe, então, me faz uma análise funcional, tanto na escrita, quanto a gente também pode até lá para visualizar o que está acontecendo, Aham. na escola, na casa, né? Aham.
E aí, a gente analisa o que está acontecendo e orienta essa família, porque não adianta essa criança estar na escola desse jeito. Visto isso, se eu já sei, por exemplo, que o Joãozinho, o nome fictício, tá? Ele gosta da galinha pintadinha. Então, quando ele chega assim, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar a galinha pintadinha para que ele consiga, então, se organizar. Vou usar como reforçador, tá? Isso é algo baseado na análise do comportamento. Outra coisa, eu preciso dar uma demanda. Nós temos o TENUS de tentativa discreta, que é o quê? Aquele que a gente põe a criança na mesinha. Não existe ninguém forçado na mesinha, não existe nada disso. Tem um certo preconceito com aba por conta da mesinha, que pseudoprofissionais utilizavam e prendia a criança na mesinha. Então, por isso que ainda tem um preconceito com aba. Não. Olha o filho dele. Fica quieto aí, não existe isso, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas sim, toda profissão sempre tem uns pra estragar, né, Fer? Tem uns que fazem errado. Então, assim, eu acredito sim que teve isso, né, ao longo dessa história. E por isso foi criado um certo preconceito de algumas pessoas ainda com a análise do comportamento, com a aba. Mas vamos lá. Aí esse indivíduo, eu já sei quais são os reforçadores dele, o que ele gosta. Eu já sei como eu posso instruir. Então, eu ponho ele lá, às vezes ele não quer fazer, eu posso fazer um combinado com ele através de figuras, porque o autista, ele vai muito nessa parte do visual. Então, eu posso fazer esse combinado com ele. Correto. Eu posso fazer entregas de fichas. Mas o que eu mais gosto de trabalhar, claro, cada caso é um caso, então às vezes a gente começa por uma metodologia e tem que ir para outra. Lembra, metodologia baseado na ciência, tá? Então são métodos de aplicação da ciência aba. Então, vamos supor que eu comecei com o método Denver de intervenção precoce. A criança é bem pequena. Gi, mas e aí? Você é psicopedagoga? Sim. Mas lembra que nós, quanto pedagogas, somos formadas para cuidar de bebês em creche, escola de educação infantil? Se eu não entender de desenvolvimento, que eu pego esse bebê com 3 meses e meio, 4 meses. Se eu sou pedagoga e eu posso ficar na creche, eu posso ficar numa escola de educação infantil, eu tenho que entender desenvolvimento e eu não estou lá só para limpar o bebê e para dar mamar. É lógico, você tem que Eu estou lá para desenvolver esse bebê. Exato. A lateralidade, o que é direito, o que é esquerdo, a coordenação motora fina, a coordenação motora grossa. Perfeito, Fer, tudo isso. Então, assim, nós podemos intervir nessa fase. Então, eu vou iniciar com o Denver, que é a criança pequena, né? Eu inicio e depois a criança precisa o quê? Essa criança precisa sentar na mesinha, ela precisa aumentar o tempo de sentar, ela precisa aumentar o comportamento de ouvinte, a atenção, o segmento de instrução. Ela precisa ter a atenção compartilhada, ela precisa ter aumento de contato visual. Então, dentro da psicopedagogia, que a gente precisa trabalhar o desenvolvimento da criança com habilidades preditoras acadêmicas, com habilidade da aprendizagem para o desenvolvimento humano em si, eu utilizo, então, estratégias da ciência aba. E temos tido resultados incríveis do desenvolvimento. O que você pode contar pra gente de resultados positivos, amor? De resultados positivos? Vamos lá. Então, eu vou falar de uma das nossas pacientes. Eu posso falar aqui, porque a mãe, ela é muito... Além daquele cara que tirou carta, eu adorei. Então, da que tirou carta. Vamos falar, então, sobre... Posso citar aqui, porque a mãe, ela é muito grata. Ela tá sempre postando e falando do nosso trabalho. Uma das, tá? Eu tenho várias, mas eu vou falar de uma. Pra ela, então. Manda um beijo para a Patrícia, mãe de Maria Alice. Beijo, Patrícia, mãe da Maria Alice. Quero que eu assista esse podcast aqui. E um dia, se quiser vir aqui, fica à vontade. Já faz o convite aqui, tá? Ai, que linda, Fer. Por que eu aproveitei para falar também da Maria Alice, né? Maria Alice é um caso de uma menina que teve o autismo regressivo. Sim. Daqui que eu te perguntei lá no começo. Isso mesmo. Então, eu já aproveitei a deixa para falar dela, tá? Tá. Então, Maria Alice, ela hoje vai fazer 6 anos. O ano que vem ela vai pro 1º aninho. Ela é uma criança não verbal, então ela falava, ela dava tchau, ela mandava beijo, ela fazia tudo. E aí, nessa poda neural, né, nesse momento, ela regrediu. Visto isso, ela desenvolveu
várias habilidades, mas a fala ela ainda não Ela destravou. não conseguiu destravar. Não, exato. Então, assim, nós conseguimos, mesmo Maria Alice, muitas vezes por outros profissionais de outras áreas, que não acreditavam no potencial da Maria Alice, assim, porque realmente, eu falo, eu e a mãe, a gente se emociona. Nós pegamos a Maria veio para mim bem daquele jeito, bem assim, nível severo, né? Bem grave. Exato. Que aquela hora eu ia falar, não falei, né? Nível 1, 2 e 3, né? Aham. Ela veio com nível severo. Hoje ainda não é verbal, mas ela se comunica muito bem através de figuras. Está De fazendo a introdução comunicação alternativa, né? Aquela do comunicação pode. alternativa, né? Isso. Aham. Ela teve algumas questões relacionadas ao convênio que não liberava, então teve um atraso muito grande dessa introdução. Isso. Esqueci de falar que eu também sou estudante de fonoaudiologia, estou quase terminando, além Ah, de ser professora de É pós-graduação. ótimo saber. Aí eu também me ajudar a responder. Ah lá, tá vendo, Fer? Daqui uns dias eu tô formada. Mas, por mais que eu me especializei em comunicação alternativa também, mas eu não posso atuar porque não sou fonoaudióloga. Aham. Mas eu Tá estudando coloco pra isso. ali com as Aham. mães, né? E vou Algumas coisas dentro você do vai que eu colocando. posso. Aham. Veja bem, não entro dentro daquilo que eu não sou formada lógico. de maneira nenhuma, né? Lógico. Mas a minha experiência me traz uma ajuda, Aham. pelo menos para É acender a verdade. lanterna da dúvida, Aham. para a mãe procurar Aham. a fono adequada, como por exemplo, né? Então, Aham. assim, a Maria teve algumas questões de muito atraso, não conseguia a liberação do convênio, depois foi com uma fono que não foi tão. Não foi adequada. Então, perdeu-se 8 meses da implementação da comunicação E alternativa. nessa idade de pequena, 8 meses é muita coisa. Muita Já era um coisa. atraso Mas muito agora a grande. gente tá com muita fé, porque parece-me que ela pegou uma pessoa especial, uma fonoaudióloga que Sabe mesmo já da começou a coisa. implementar. E voltando na Maria, por que que me emociona? Maria era uma criança que rodava muito e ela não parava, e como se ninguém tivesse na volta dela. Hoje a Maria, ela entra, eu não preciso usar nenhum tipo de reforçador, porque a Maria não precisa mais, ela já entende. Aham. Ela chega, ela dá um sorriso mais lindo da Que minha manhã, lindo, porque ela está lá todas as manhãs, 7 horas da manhã, linda, fielmente que na linda. terapia. Que lindo. E é um sorriso de oi, tô aqui, Oi, que tô bom que eu aqui. vim. Eu vi aqui. Me abraça, Bom sai dia. abraçando as tia no corredor, sabe? Bom As outras dia. psicas, a coisa mais linda do mundo, exatamente. Então, nós conseguimos desfraldar a Maria com o uso de imagens, Que legal, porque a mãe cara. falou, Gi, eu precisava muito desfraldar ela, né? E Aham. assim, outras terapeutas falavam, acho que ela não tem os sinais, mas a mãe falou, Gi, você me ajuda? Eu falei, eu te É ajudo. lógico. Vamos lá, você quer já é mais que um passo, né? A gente Desafio tem é que validar. maravilhoso. Exato. E eu vejo muito que nós temos que montar um plano interventivo, Fer. Não só que nós temos as nossas técnicas. Lógico que a gente tem que alinhar as expectativas, tanto da mãe quanto Com profissional. certeza. Porque às vezes a gente imagina uma coisa muito extraordinária e não dá, ou imagina pouco e vai acontecer mais, né? lógico. Então essa mãe falou, Gi, mas eu quero muito, me ajuda. Eu falei, não, então vamos. Vamos sim. Aham. Desfraldamos Maria. De vez em quando tem um escape, mas uma criança típica de vez em quando também Pelo escapa. amor de Deus, a gente passa também por isso, né? Exato, um adulto também pode escapar um xixizinho, né, Fê? Junto, ué. Então, assim, tá tudo bem. E a evolução da Maria em casa, lógico, não trabalha só com a gente, tem outros profissionais que agora parece que, depois de 3 anos, parece que tá outro. Mas o que eu e a mãe passamos juntas e sozinhas até adequar os profissionais, não foi fácil, Que legal. né? E assim, eu falo eu porque eu atendo a Maria desde quando ela iniciou. Uhum. Eu tenho as minhas aplicadoras, então agora, recentemente, Recentemente não, em meados de abril eu passei para minha outra aplicadora me auxiliar, por quê? Por conta das minhas viagens de palestra, eu tinha que ter alguém de confiança para trabalhar na minha ausência, né? Uhum. Então todas são maravilhosas que trabalham comigo, então a Maria tá com uma outra, a gente fala tia, né? Com uma outra tia, Uhum. que tá com ela em alguns dias na semana, quando eu não estou, então ela que assume o caso total, né? Uhum. Mas sobre a minha supervisão, sempre. Então ela é um caso assim, ó, Maria ainda não falou, mas ela consegue se comunicar do jeito que a gente conseguiu entender ela e ela nos entender. Ela entende o segmento de instrução, ela tem comportamento de ouvinte. E, então, assim, é um caso que a gente tem muito a trabalhar, mas tá linda. Com certeza vai muito além, porque vai no tempo dela. O pessoal quer, às vezes, muito adiantar as coisas
Não, pessoal, cada um tem seu tempo, cada um tem seus insights, cada um tem Desde suas que coisas. esteja sobre terapia especializada, né, lógico, Fer? mas não pode ficar pressionando aí porque ela não falou, porque a gente... É. Não, Não, a pessoal, mãe, quando calma. entendeu isso, Tem ficou um leve, tempo, né, tem Fer? um tempo muito assim. O pessoal, eu acho até que judia muita criança, cara. Porque criança tem o tempo dela, calma. O Criança tem que importante ser é isso. criança. O importante é assim, ter o tratamento adequado, fazer o tratamento adequado. Mas o desenvolvimento vai acontecendo naturalmente. Mas veja bem, ela não é verbal, mas é como se fosse. Pois Porque é. ela se comunica, Pois é. ela entende o que a gente fala, ela segue a instrução e é a única criança da sala dela, tá no Jardim 2, Aham. que sabe escrever o nome. E ela não tem hiperfoco em letras e números, não. Ela tem hiperfoco em nada, tá? Maria Tá. Alice, não, nada de hiperfoco. Pessoal, vou dar um exemplo aqui no que ela tá falando. Sabe quando que eu fui levantar a cabeça e prestar alguma atenção em alguma coisa? Com 6 meses. A partir do momento que eu fui fazendo a estimulação precoce na fisioterapia, das coisas, dos cuidados, lógico, igual ela tá falando, uma profissional correta, eu fui prestar atenção em alguma coisa, só com 6 meses de idade. Antes, eu não prestava atenção em nada. Foi ali que eu ergui na música da Faber-Castell, do Toquinho, que é uma folha curta. Ixi! Caiu! Será que perdeu tudo? Ai, que Glória! maravilha! Pode seguir, Fer. Posso seguir? Pode seguir. Então, aquela música da Faber-Castell, uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, pra quem nasceu na década de 80 você viu o que eu tô falando. Foi ali que eu prestei atenção em alguma coisa. Então, calma que as coisas vão acontecendo. Vai, Fê, é importante você dizer isso mesmo. E, assim, essa fala, cada criança tem seu tempo, veja bem, vamos ressaltar o que a Fer disse. Cada criança tem seu tempo quando está sob tratamento adequado, né, Ih, Fer? lógico, com Porque certeza. também não adianta, Com eu falo certeza. sempre às minhas mães, ficar sentada esperando o milagre acontecer. Não, tem que correr A gente atrás. precisa agir, não pode Não, procrastinar, né, Fer? A partir do momento que a minha mãe descobriu que eu tinha alguma coisa, ela já foi correndo. Olha, atrás de perfeita, tudo. né, Fê? Hoje você tá aqui Então é maravilhosa à frente desse podcast. Então Tava falando é pra Fer que ela me emociona muito. Imagina, Muito, tamo muito. E junto. todos podem aprender e todos podem ser o que quiserem, Pode né? ser o que quiser. Eu tenho certeza que a Maria e outras pessoas vão conseguir muita coisa. Sim. O pessoal, eu acho que o pessoal coloca... Sabe o que é importante a gente dizer aqui? A gente não pode taxar nenhum diagnóstico. A gente tem que deixar que a criança vai evoluindo. Porque taxar um diagnóstico é muito cruel para uma Sim. criança. Para uma criança, para uma mãe, para família. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O médico achava que eu não ia sobreviver 3 dias de vida. E hoje eu tô aqui. Ele achava que eu não ia ter não ia conseguir ser alfabetizado. E eu tenho a letra, a pedagogia e Meu uma Deus. informação. Então, não faz isso não. Acredita você, mãe, primeiro no seu filho. E pai também. Que tudo se ajeita. Sim, Fer. Né? Exatamente, Fer. Que lindo, né? Não é não, mãe? Todos podem aprender e a gente tá aqui, né? Pra fazer a diferença, E nós como cada um tem a terapeutas. sua forma de aprender. Porque a Sim. Maria tá aprendendo da forma dela. E ela vai descobrir, vocês vão descobrir junto com ela outras formas de aprender também. Exatamente, Tenho certeza Fer. disso. A Maria começou, né, por intervenção com o modelo Denver. Aham. Porque ela era bem pequena, Aham. né? Aba naturalística, que eu Aham. adoro trabalhar, que eu comecei a falar e a gente Aham. sai falando, né, Fer? Vai Aham. viajando em todas as conversas, mas para não deixar inconclusivo, Aham. a aba naturalística, como funciona isso, Gi? Não é só na mesinha a aba. A aba, eu oriento essa família, esses pais, Aham. e eles vão aplicar em casa, no Com banho, certeza. na hora de Com comer, certeza. na alimentação, no banho, no momento de brincar, no momento de Com interação certeza. juntos, na escola. Então, Com em certeza. todos os ambientes. No ambiente terapêutico e também no ambiente ali de casa natural, tá? Então, a aba naturalística é perfeita, sempre. E o DTT, que é o de mesinha, que eu disse para vocês, treino de tentativas discretas. Hoje, a Maria, ela faz a aba naturalística junto com o DTT, porque ela precisa aprender habilidades preditoras acadêmicas, como eu disse, ela não tem hiperfoco em letras e números, Aham. então ela precisa aprender as vogais, todo aquele Aham. processo.
rima, literação, nome, som das letras, Aham. mesmo ela não oralizando, ela Aham. precisa, porque, veja bem, ela não Consoante, fala, mas ela que é ouve, né? vogal, né? Aham. Isso, ela não fala, mas ela ouve. Então, Aham. a gente trabalha isso com ela. Aham. A sequência, tudo que uma pessoa, entre aspas, típica vai aprender, ela também passa por esse Olha, eu sei processo. que eu tô passando um pouquinho do nosso tempo, mas me surgiu duas dúvidas. Vamos E lá. eu quero tirar com você porque você manja muito, tá? Hum. O que é poda neural? Poda neural? Numa fala Ah, bem rústica, assim, eu vou pro falar pessoal de uma fala entender. bem formal, assim, para poder entender, Pro tá? pessoal de Para não casa poder falar entender. muitas falas Não, porque científicas. senão o pessoal de casa não vai entender. Então, Sim. o que é poda Vamos neural? imaginar, Fer, uma árvore. Tá. Essa árvore tá lá a sementinha, então a criança nasceu. Tá. Aí você precisa ir estimulando. Aham. Estimulando é colocando aguinha pra árvore Tá aí. subir. Aham. E aí ela sobe, ela ramifica Aham. e enche de folhas, Aham. porque ela tá sendo estimulada. Aham. Coloco adubo, eu coloco água, essa árvore vai crescendo. Aham. Quando vem o jardineiro, porque a árvore tá toda ali Crescer, bagunçada, aham. ele vai e corta. Mas se ele vê que algum galho não tá legal, ele corta todo aquele galho. Ou seja, o que não foi estimulado, ele é podado, tá? Basicamente de uma forma informal, tá? E aí a criança que tem as sinapses cerebrais que Aham. acontecem muito latentes, é como a criança fosse uma esponjinha. Aham. Tudo que você ensina para a criança na primeiríssima infância, que vai até os 3 anos de idade, Aham. a criança absorve. Então, pais, estimulem seus Continua filhos estimulando porque pode sem acontecer. você saber se Aham. tem alguma coisa, se não Aham. tem nada, porque é Aham. importantíssimo. Você melhora o prognóstico dessa Aham. criança, ela sendo típica ou atípica, Aham. né? Aham. Então, nós temos algumas podas neurais no decorrer da nossa idade, da nossa vida, tá? Aham. As grandes são essa, que é da primeiríssima infância, Aham. e uma outra na adolescência. Mas a todo momento, Fer, a gente acontece podas neurais, a todo momento. É? Porém, são mais sucintas. As grandes e as mais conhecidas é na primeiríssima infância e lá na adolescência. Que é na puberdade, que quando os hormônios estão tudo flor de pele, que pode gerar alguma coisa ali, né? Exatamente, em meados dessa fase mesmo, tá? Então, a gente não pode parar de estimular, E né, aquela Fer? criança que não sorri? Você brinca com ela e ela não sorri. Então, Fer, tem algumas características que sim, elas podem estar dentro do espectro, Ela né? é visual, você chama, ela escuta, mas ela não sorri, cara. Mas é assim, passou por um otorrino, fez uma audiometria, Fez, a verificou audiometria a fez. parte. Então, a gente estimula essa criança. Eu não sei qual seria a idade, a gente precisa Uhum. conhecer afinco, Uhum. igual eu te falei, fazer uma anamnese ativa, conhecer Uhum. desde a concepção dessa criança essa Uhum. história, Uhum. até os dias de hoje, avaliar em clínica, dependendo da idade, para poder montar um plano Porque ela- interventivo para ela Uhum. começar a desenvolver. Tá. Porque eu vejo algumas crianças que não sorriem e isso me preocupa um pouco. Elas prestam atenção, mas não sorriem. E a maior parte das crianças, quando você brinca, quando você vai estimular, Sim. ela já dá aquela Mas será que gargalhada ela tá prestando atenção, Fer? Aí que tá. Ah, tá. Então a gente precisa saber se ela tem essa atenção compartilhada, Tá. né? Se ela consegue ter foco, interação social. Porque, por exemplo, no autismo, uma das características segundo o DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, Aham. que todos nós que trabalhamos com a saúde, na área de doença mental, de transtornos Uhum. mentais, nós temos que saber, né? Ele traz ali uma dificuldade na interação social, uma das características. Uhum. Então, se eu não quero papo com você, eu não vou sorrir pra você. Entendeu? No que conversa, não é sorrir. Pra que como sorrir? Não quero papo. Eu não quero papo, você, né? Não Então, quer assim, conversar, não quer tem interagir. prejuízos nessa parte também, Fer. Então, a gente Uhum. precisa estimular, Uhum. tá? Porque eu tenho autistas que me olham muito dentro do olho, quase dentro da alma. Aham. Então, assim, esse papo de... Por isso, Fer, precisa levar numa especialista. A gente faz avaliação de rastreios lá na nossa clínica para ver se essa criança se enquadra dentro do espectro. Pode ser bebezinho, pode ser de mesa ainda, né? Pode, mas lá a gente vai a partir de 1 ano, tá? Aham. Então, assim, notou atraso? Eu vou procurar agir. Pode nos procurar, porque nós somos especialistas no desenvolvimento humano e
também no rastreio de autismo, como por exemplo. Uhum. Então, chego lá, a gente vai fazer todo esse processo que eu já disse anteriormente Uhum. e nós vamos avaliar essa criança, se ela entra dentro do espectro. Uhum. E aí, então, quem vai dar o laudo, o diagnóstico, é o neuro ou psiquiatra. É, Porém, a avaliação pode ser feita por nós. Uhum. Aí você pode me perguntar, Gi, qualquer psicopedagoga pode fazer? Não. Não é qualquer uma. Tem que ter Não, especialização. porque precisa se especializar. Menor. Porque em qualquer profissão, às vezes você atravessa a rua da sua casa, tem uma tirando uma folhinha no Google e dando e falando que é psicopedagogia. Não basta. E nada mais é como um reforço escolar. E a gente não é um trabalho de reforço escolar. Nada contra a professora de reforço. É muito mais. Nós somos um tratamento. Então, é algo também que eu gosto de dizer e deixar claro que a psicopedagogia não é reforço escolar. Nós somos um campo da ciência onde a gente avalia e intervém no indivíduo e desenvolvemos maneiras com que esse ser que é único e singular possa aprender. Então, nós vamos trabalhar a base. É como se a escola viesse, Fer, fazendo uma analogia a uma casa. A escola tenta pôr o tijolinho não vai. Tenta pôr o tijolinho cai, racha. A psicopedagogia, após avaliar, a gente contata, então, o que a gente pode ver ali? Lacunas, material mal feito, buracos. Como que vai construir uma casa em cima de um alicerce mal feito? Então, a psicopedagogia, como tratamento, ela vem fazendo essa base para que a escola, então, e a professora de reforço, se tiver, consiga fazer com que o indivíduo trabalhe ali e consiga progredir, por exemplo, na área da alfabetização, um dos exemplos, tá? Então, eu acho que eu respondi. Acho que sim, né, Fer? Respondeu. Muito bem. E aí, quem quiser te procurar, onde é que te procura? Pode falar agora? Quer falar mais alguma coisa? Pode dar teu recado aí. Vamos lá, Fer. Então, já que a gente está partindo para o encerramento, como eu disse, nós temos uma clínica, que é a Clínica Singular Gisele Albuquerque. Vocês podem entrar no meu @, que eles vão colocar na tela, que é @gialbuquerquepsicopedagoga no Instagram. Lá clicou no linkzinho, vai direto para o contato da clínica, tá? Vai ser uma honra tê-los. E, por favor, quem entrar em contato, se identifique falando que viu no podcast, que a gente vai fazer algo muito especial, né, Fer? Para quem entrar. Aí, ó, já tá falando aí, ó. Tá falando aí. E assim, para encerrar, eu gostaria de deixar uma mensagem para você que está nos ouvindo, para você profissional, para você que é pai, né? Que todos podem aprender. E a mensagem é de que vale passar por essa vida sem fazer a diferença na vida do outro. Com certeza. Não vale nada. Reflita aí. Com Vê se certeza, vale a pena. Não com vale, né, certeza. Fer? Por falar nisso, a gente tem um quadro Pergunte pra Fer. Você tem uma pergunta do Pergunte pra Fer? Eu tenho, Fer, uma pergunta. Pergunte para a Fer. Vamos lá, Fernanda, minha vez. Ai, que legal. Fer, eu gostaria de saber o que é o selo Fer. O selo Fer de inclusão é para todas aquelas empresas, faculdades que querem saber como incluir a pessoa com deficiência. Assim pode chamar eu, pode chamar a Gi. E a gente fazer todo um trabalho em conjunto, adaptar aquela empresa ou escola, ou com a palestra, ou com a consultoria. A gente deixou ela não inclusiva, aí a gente coloca o selo de inclusão da Fer. Ai, que legal, Fer! Ai, eu quero um selo Fer inclusão, hein? Então, eu vou lá colocar Vamos lá. Singular. Vai ser uma honra Tá? mesmo, Fer. Então, Obrigada, amor. Que Obrigada, delícia. amor. Te amo. Eu também Fica te com Deus, te amo. amo. Deus abençoe, amor. Bom, então, com isso, espero que eu tenha deixado muito esclarecedor esse papo, muito gostoso, que fez a gente ter muito conhecimento. Aproveita e já dá aquele like no canal, compartilha com todo mundo. E até o próximo episódio. Só que antes disso, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles eu não estaria aqui. Muito obrigado. Agadolf. Obrigado, Agadolf. Cocan. Obrigado, Cocan. Valeu pela força. Trínico, obrigado, Gui, valeu por tudo. Obrigado, Fábio.
Valeu, querido. Valeu, que curte, tamo junto. Valeu, lubrificante criança, Interviva, obrigado. Má, tamo junto. O Igor, que não me abandona, valeu, querido. Valeu, Claudinha. Um beijo, Tortelilix. Um beijo. Clínica Borges, um beijo. Estimular, um beijo. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado aos nossos patrocinadores. Valeu pela força. E até o próximo episódio, porque inclusão é questão. Valeu!